Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico, um verdadeiro enrosco envolvendo o Everton, Cebolinha, Soteldo e vários outros jogadores que eu vou explicar aqui pra vocês. Tem também, né, o Mikael aí, a situação de zagueiro no São Paulo, as trocas, né, que o São Paulo tá fazendo. São Paulo se movimenta nada no mercado de transferências e eu atualizo tudo aqui nesse vídeo recheado de todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que acontece, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. Galera, sem enrolação, bora pro vídeo, mas antes vão tacando o dedo no like, né? Vão tacando like aí, vão deixando like, porque o like é de graça e ajuda demais, fortalece demais o trabalho diário, o trampo aqui, por isso que eu peço like. Posso contar com isso aí? Já deixaram o like? Bora pro vídeo, galera. São Paulo está, né, finalmente investindo, né, mostrando interesse em centroavante, né? São Paulo precisa disso, uma vez que está em processo de renovação com o Caleri aí, mas precisa disso porque tem Tapia, André Silva, tem jogadores ali que não estão dando conta do recado. Inclusive tem uma atualização em relação a isso de que o André Silva, o Dorival agora não vai mais jogar com ele de centroavante, né? Tem uma atualização em relação a isso que o Dorival quer colocar, acho que ele ainda joga um joguinho ou outro de centroavante, mediante alguma necessidade, digamos assim. Mas o Dorival Júnior quer trabalhar com o André Silva nas beiradas, né? Como um segundo... Não um ponta, não efetivamente um ponta, mas um segundo atacante. Então, dito isso, o São Paulo vai precisar de centroavantes, uma vez que tem ali o Caleri, não sabemos como é que vai ficar. Luciano não gosta, né? O Luciano, pra mim, deveria ser colocado de centroavante, mas ele não gosta, ele não quer, ele gosta de jogar cada vez... Ele não gosta de jogar longe da área, mas ele gosta de jogar mais pra trás, ele não gosta de jogar tão enfiado ali de centroavante, né? E aí ficaria o Tapia, um jogador que não dá, né? Então o São Paulo teve uma primeira recusa em relação à oferta que fez pro Mikael, né? Centroavante que tá tendo destaque na Série B. Acho legal contratar jogadores assim, jogadores naquele cenário que a gente já conversou bastante, que bons e baratos, digamos assim, né? Acho legal tentar contratar o Mikael, pagando baratinho, não tem problema. É um cara do nível de São Paulo pra vir pro São Paulo? Óbvio que não, mas pagando baratinho eu não vejo problema. Acho interessante o São Paulo tentar negócios assim, negociações assim nesse sentido do Mikael. E aí teve uma recusa, vamos imaginar que foi baixinho, né, que o São Paulo tentou valores bem baixos pelo Mikael, é isso que eu estou imaginando em relação a isso, e aí teria uma recusa, mas o São Paulo vai fazer uma nova proposta pelo Mikael. Aí eu acho bacana. Então o São Paulo quer centroavante nesse momento. O São Paulo nos mostra que está querendo trazer centroavante agora, o que eu acho muito bacana, o que eu acho muito necessário. São Paulo precisa sim. Caleri é um cara muito caro, né? É um cara que muito provavelmente vai ficar aí, só que é um cara muito caro e tem um histórico de lesão, tem algumas questões envolvendo o momento atual do Caleri que não é bom. Vamos torcer pra... Depois de tudo isso, quando o futebol voltar mesmo aí, né, que o Caleri volte à melhor forma física dele, que ele volte a render. Mas o momento não é bom, Tapia a gente sabe que é horrível, André Silva também é horrível, mas não vai mais jogar de centroavante. Então o São Paulo precisa sim de centroavante e agora isso me dá bastante esperança, me dá bastante felicidade o São Paulo se reforçar nessa posição. E como é que fica a questão de zagueiro? O São Paulo desistiu por enquanto... Perdão. O São Paulo desistiu por enquanto de Domingos Duarte e do Arthur Chaves, né? Zagueiros que o São Paulo queria demais. Mas o São Paulo acabou de trazer, né? De deixar o Arboleda jogar de volta. Acabou de reintegrar o Arboleda. Então como é que fica isso aí? Foi só pra valorizar o Arboleda? Vai vender o Arboleda ou o Arboleda vai jogar? Pelo que nós estamos vendo, por ser o Dorival, pela forma como o Arboleda foi reintegrado, aparentemente não é uma jogada de valorização para vender. Pode ser isso. Pode ser que o São Paulo só esteja ali querendo fazer tudo isso. Ah, perdoamos o Arboleda, tá tudo bem. Pode ser que esteja fazendo isso só para falar, não, ele tá reintegrado no plantel, para fazer uma venda amanhã ou depois, para negociar o Arboleda futuramente. Isso pode acontecer, mas pelo que eu estou vendo, pelo que a gente conhece do São Paulo e do que nós estamos vendo do Dorival e nós já sabemos do relacionamento do Dorival com o Arboleda, muito provavelmente o Arboleda passa a ser reintegrado de verdade, para jogar, para ficar no time, para ficar no elenco. Então tem essa história também, que com essa reintegração do Arboleda, o São Paulo pode, de uma certa forma, deixar de ir tanto pra cima de zagueiro como estava indo. O que pra mim é uma excelente notícia também, porque o São Paulo nesse momento precisa focar forças em mais pontas, em centroavantes, em meias, né, meio-campistas. Tem tudo isso que nós estamos vendo, então essa reintegração do Arboleda pode ser
chega por enquanto de zagueiro, mas vamos ver como é que vai ficar isso também. E galera, antes de nós continuarmos, esse vídeo aqui é um oferecimento de Minimal Club, patrocinador aqui do canal, marca simplesmente fantástica, que conta com essas daqui, ó, as melhores camisetas do Brasil, e não é brincadeira, por conta desse algodão egípcio, que tem um caimento maravilhoso, sensacional, não é exclusivo pra homem, né? Tem um caimento muito bacana, esse é uma das coisas que precisa falar, né? A Minimal, ela é uma marca masculina, então ela é muito voltada pro físico, pro corpo masculino. Então ela tem um caimento muito bacana e ela é muito também usual, né? Ela é muito prática, porque ela não desbota, ela não amassa, ela tem essa qualidade do algodão egípcio, então ela não desbota, não amassa. Tem esse caimento no calor, ela não esquenta, ela fica fresquinha. São camisetas maravilhosas. E a Minimal Club agora tem um desconto muito exclusivo, muito bacana, nesse link da descrição. Tem que ir nesse primeiro link da descrição que vocês caem nesse desconto exclusivo usando o meu cupom TIDICO. TIDICO, o que é? Como é que é esse desconto exclusivo? É uma novidade fantástica da Minimal Club. Eu nem sei por quanto tempo vai ficar, mas tá rolando. Vocês vão no primeiro link da descrição, clica aí, usem meu link, que vocês comprando 3 camisetas ganham mais uma e ganham uma carteira também. É muito bacana. Comprou 3 camisetas da Minimal Club, essas daqui de algodão egípcio, as melhores camisetas do Brasil. Comprando 3, ganha mais uma e uma carteira. É muito bacana. Mas tem que ser nesse link da descrição, tem que clicar nesse primeiro link da descrição e usar o meu cupom TIDICO pra isso, que é maravilhoso. Tá esperando o quê? Vai que eu garanto. Valeu, Minimal Club. Galera, falamos um pouco do centroavante e da questão de zagueiro no São Paulo, que são questões muito presentes, né? Que são questões que estão acontecendo no São Paulo e nos dão um norte, uma diretriz do que mais ou menos o São Paulo está fazendo em relação a muitas coisas, né? E aí o São Paulo acabou de trocar o Newton no Ferrarese. Trouxe isso aqui com exclusividade para vocês. O São Paulo fez a troca do Newton, efetivou, né, a troca do Newton pelo Ferrarese. Então o Newton vem, um meio campista, né, que o Dorival queria muito, um volante, né, um cara de contenção, digamos assim, que o Dorival queria, e o São Paulo troca o Ferrarese, uma vez que nós estamos entendendo que o São Paulo, né, não iria utilizar mais o Ferrarese, o que complica um pouco na questão do Arthur. Nós estávamos imaginando que o São Paulo iria usar o Ferrarese pelo Arthur, não aconteceu. Então o São Paulo vai ter que comprar o Arthur amanhã ou depois, caso queira mesmo. E aí nós estamos vendo valores aproximados de... valores, né? De aproximadamente 30 milhões de reais para comprar um Arthur. Será um problema, né? Será um problema financeiro trazer o Arthur. O Arthur é um cara que ele tá jogando muito bem no São Paulo, ele está se destacando e o São Paulo precisa ver exatamente o que vai fazer com o Arthur. Vai conseguir comprar? Não vai, porque isso diz muito diretamente com o Cebolinha. Na verdade, a chegada do Newton, ela fala muita coisa. Que o São Paulo vai ter que comprar o Arthur, vai ter que usar dinheiro para comprar o Arthur, porque já usou o Ferrarese como moeda de troca. A questão de meio-campistas no São Paulo também, isso dá a entender que o Marcos Antônio vai ser cada vez um meia mais avançado, pode ser um meia atacante do São Paulo, porque com a chegada do Newton, dá pra trabalhar com o Newton, o Danielzinho e o Marcos Antônio mais avançado, e o Bobadilla voltando, mas eu já falo disso também. Então tem essa questão do meio de campo na nova formatação do ataque no São Paulo, e a questão mais importante é dos pontas, como é que o São Paulo fica em relação a pontas, uma vez que nós não sabemos ao certo como é que vai ficar com o Arthur. Eu gostaria que comprasse, o Arthur tem jogado demais. E tem a questão do Cebolinha e do Vitor Sá também. Gente, tem muita coisa acontecendo, tá? Vamos por partes. O Fluminense quer enviar uma proposta pro Cebolinha. O Fluminense tem interesse de contratar o Cebolinha. Só que o Fluminense já tem Soteldo, Serna, Canóbio, Savarino, Hulk, tem muitos jogadores lá no Fluminense. Pra que eles vão contratar o Cebolinha, por melhor jogador que seja o Cebolinha, se eles têm tantos jogadores pra posição? Tudo bem, nem todos são pontas, né? Mas o Fluminense está com muitos jogadores, está contratando muitos jogadores. Tem o John Kennedy de centroavante. Então, tô falando aqui dos atacantes em gerais. Os pontas é um Savarino. O Savarino tem jogado um pouco mais pra meia, mas é um cara que sempre foi muito ponta, né? Atacante pela ponta esquerda e pela ponta direita. Hoje cai um pouquinho mais pra meia. Tem o Soteldo, que é posição direta. E lembrando, o Soteldo ele foi comprado pelo Fluminense. Ele não é mais do Santos. O Santos queria se livrar de todo jeito do Soteldo e o Fluminense chegou e comprou o Soteldo do Santos.
Então o Soteldo é a posição direta do Cebolinha. Tem o Canóbio pela direita, tem o John Kennedy, tem o Germancano, tem o... quem mais? Serna, tem o Savarino, tem o Hulk chegando, tem o Lúcio Acosta, que é um meia esquerda, que joga ali muito parecido com o Soteldo, é um meia que cai muito pra ponta esquerda. O Lúcio Acosta e o Soteldo, eles jogam muito parecido com o Rato, que o Rato joga, só que na direita, né? O Rato jogava na direita. O Soteldo e o Lúcio Acosta são um futebol muito parecido com aquele do Rato em 2023, só que pela esquerda, que ficava na ponta, mas não era um ponta. Não era um ponta agudo pra ir até a linha de fundo. É um ponta, um cara que tá posicionado na ponta esquerda, caindo pro meio. O Rato era um ponta direita, mas que não jogava de ponta. Ele não saía correndo na linha de fundo pra cruzar. O Rato, ele sempre trazia pro meio, porque o Rato, ele começou na carreira como meia. Então é a mesma coisa do Soteldo e do Lúcio Acosta. Então são posições, a posição ali diz diretamente com esse interesse do Fluminense pelo Cebolinha. Então, como é que o Fluminense, que aparentemente é o principal concorrente do São Paulo para trazer o Cebolinha, como é que o Fluminense vai levar com tudo isso de jogadores? E aí o São Paulo vai precisar se fortalecer em relação a isso e precisa contratar o Cebolinha, porque tem várias coisas em relação a isso. O São Paulo não saber se o São Paulo vai conseguir contratar o Arthur, vai precisar exatamente dessa posição. O Vitor Sá, que foi contratado, eu gosto da contratação, ano que vem faz 33 anos, vai ser um cara de 33 já para 34 anos, então como é que vai ficar o Vitor Sá no São Paulo? E aí o São Paulo vai precisar de mais pontas, e o Cebolinha tá nessa de final de contrato que é só chegar e pagar salário. Pagar salário, o São Paulo não tem dificuldade para pagar para ninguém, São Paulo paga salário estratosféricos, né? O Wendel quase 1 milhão, o Rafael Tolói quase 1 milhão, salários que não se justificam, né? Era só isso, fazer um esforcinho maior e não pagar um Tolói, que é um zagueiro horroroso, inútil, e contratar o Cebolinha, né? Não gastar a fortuna que gastou no André Silva, no Tapia, que a gente nem sabe quanto é que é, e trazer um Cebolinha, que é um cara muito melhor tecnicamente falando, né? O Cebolinha... Pega a carreira do Cebolinha e do Arthur. A carreira do Cebolinha é muito maior, né? O Cebolinha é um cara melhor que o Arthur, se você for comparar os dois na carreira. Olha o que o Arthur tá jogando no São Paulo. O Arthur tá detonando no São Paulo. Então, imagine o que o Cebolinha não poderia fazer nessa repaginada, nessa reviravolta na carreira, né? Eu acho que poderia ser muito, muito positivo uma possível vinda do Cebolinha pro São Paulo, uma vez o São Paulo precisa tanto. Então tem todo esse contexto, todo esse cenário. Fluminense quer contratar o Cebolinha? Beleza, Fluminense tá gastando muito. Fluminense é um dos clubes que mais gasta hoje no futebol brasileiro. Beleza, seria um problema pro São Paulo com o Fluminense na jogada contratar o Cebolinha. Mas, acho que eu falei todos, né? Canóbio pela direita, tá jogando muito. Não foi barato também. Canóbio, eles têm Soteldo, Lúcio Acosta, Serna, tem o John Kennedy de centroavante, tem o Germancano, tem o Hulk, tem o Savarino, é muito jogador, né? Aí vai contratar mais o Cebolinha, o São Paulo não tem ninguém. O São Paulo tem o Ferreirinha, que precisa ser mandado embora, esse Vitor Sá que chegou agora, a gente não sabe o que vai acontecer e não é um cara tão novo, e o Arthur, que é um dos principais hoje do time, que a gente não sabe se vai conseguir comprar ou não. A gente imagina que o São Paulo vai conseguir comprar, mas como é que será que vai ficar? Então tem todo esse contexto que o São Paulo precisa muito do Cebolinha. Mas nós temos algumas questões importantes, né, em relação a Caleri, Luciano, que são os preferidinhos da torcida aí, a renovação do Lucas Moura, tem o Arthur, que tá jogando uma barbaridade, o Vitor Sá, que pode render muito no São Paulo, tem o Marcos Antônio, o Danielzinho. Marcos Antônio é um craque, é um gênio. O Arthur, ele tá sendo um dos principais jogadores de São Paulo. Eu não acho o Arthur craque, mas ele tá jogando como se ele fosse um craque, um dos principais jogadores do time. Se não fosse o Arthur, o São Paulo não teria volume de jogo no ataque. Então tem esses jogadores aí que nós estamos nessa esperança pro Dorival montar o time. Jogadores de valor de mercado alto e de importância. São Paulo tem uns medalhões aí. Lucas Moura, que tá pra voltar. Luciano e Caleri, que são os prêmios que a torcida mais gosta. Tem esse Vitor Sá chegando, que é um cara interessante, que é um cara grande no futebol, né? Não um cracaço, mas é um cara grande. Tem o Arthur aí que o São Paulo precisa comprar. Tem o Marcos Antônio, Bobadilha, Danielzinho, o Newton chegando. Aí tem o Arboleda, tem o Sabino, tem o Alan Franco. Tem as laterais que o Lucas Ramon que joga uma barbaridade também. Tem aí o Wendel, que o Dorival, a gente espera que o Wendel finalmente estoure, né? Tem o Enzo que caiu muito, né? Tava caindo muito de rendimento
rendimento. Mas o Enzo pode jogar mais e tem o Wendel também chegando. Então tem umas questões ali importantíssimas. E o Bobadilla voltando. Bobadilla ficou valorizado nessa Copa. Ficou bem valorizado, mas não aconteceu nada. Nós estávamos imaginando, tudo bem que acabou de acontecer, né? Tá acontecendo tudo muito rápido, mas nós já imaginávamos que o Bobadilla já estaria fora do São Paulo. Mas ainda não aconteceu. Bobadilla voltando é um cara de alto nível de Copa do Mundo para fortalecer mais ainda o meio de campo do São Paulo, junto com um craque fenomenal que é o Marcos Antônio. Bobadilla, o Danielzinho, que eu particularmente adoro. Tem o Pablo Maia, que é um cara de confiança do Dorival, que nós estamos esperando, né? Que jogue também, acho que não de titular, mas que tenha um volume grande de jogo pela forma como o Dorival já conhece o Pablo Maia e como gosta do Pablo Maia, e o Newton chegando, que aí também acho que empurra. O Newton jogando, acho que é um dos volantes que a gente precisa, né? Pra empurrar um pouco mais, pra deixar um pouco mais livre, um pouco mais solto, o Marcos Antônio e o Danielzinho, né? Eu adoro o Danielzinho, joga demais, mas eu queria ver um dia jogando o Newton como volante de contenção, Bobadilla segundo volante e o Marcos Antônio na ligação, né? Acho que seria muito forte. Acho que, mediante tudo que nós estamos vendo, que tá acontecendo, nós temos algo pra nos agarrarmos, porque tem um elenco sim, interessante, né? Agora que nós temos técnico novamente, que é o caso do Dorival Júnior. Mas, vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu sempre vou apurando, atualizando, trazendo tudo aqui em tempo real. O vídeo de hoje foi esse, valeu e até a próxima.